Agora sim! Sim. Então, para quem não está sabendo, a gente vai fazer isso aqui. É a primeira live que assisto. O pessoal está falando. Terezinha, que já gravou com a gente, Malu, está aqui. A gente está conversando simultaneamente com a Malu no LinkedIn, Mulheres da Energia. Entra um pouquinho no Instagram, Malu, para mostrar a energia das mulheres. Vou entrar. Perfil, assistindo diretamente de Dubai. Nós temos agora aqui um assistindo diretamente de Dubai, tá? João Pessoa, na Paraíba, tá? Também. Muito obrigado a todo mundo. Eu tenho algumas coisas que eu quero falar, principalmente. Estou fã do seu trabalho. Valeu, galera. Valeu. Zadonon entrou. Isabela, ajuda lá. Ó, Natal, Rio Grande do Norte, mergulhador da empresa Octopus. Eu nem sabia que existia essa empresa do Espírito Santo. São Mateus. Então vamos entrar aqui, deixa eu ver. Vê se eu fiz certinho. Fez. Vai entrar ao vivo agora no Instagram. A gente está fazendo. Já, perceberam que é a primeira vez que a gente está fazendo isso, né? Todo mundo aqui percebeu. A Malu tá aí ao vivo. Isso aí, o pessoal. Malu, perguntam para mim por que eu gosto de fazer nesse horário. É o horário de almoço da galera. Exatamente. E o nosso também. Exatamente, é por isso que a gente pode. Plataforma dos sonhos e fala o que você viu no OTC ontem. Gente, foi minha primeira vez na OTC no Brasil, né? No mundo também, que eu nunca tinha ido na OTC. Para quem é funcionário da Petrobras, a entrada é gratuita e eu só tive a oportunidade de ir no período da tarde de ontem. Fiz questão de assistir ao painel da Win Brasil, que é um trabalho organizado pela SPE, na diretoria de ESG. Foi incrível esse painel, teve a participação da nossa amiga Carrie Cipriano. Depois a gente... Carrie, muito inspiradora aí e muito na vanguarda, né? Nessa voz aí ativa das mulheres, se posicionando. E foi incrível, porque foi um painel de discussão muito rica. É aquilo que eu comentei no LinkedIn hoje, tá, Thelma? Não sei se a turma já conferiu, eu também compartilhei numa postagem no Energia das Mulheres. A gente tem falado sobre diversidade, sobre a importância de ter mais mulheres em cargos que normalmente são ocupados por homens. Nossas dificuldades, as estratégias para a gente ter cada vez mais voz. E eu percebo que nestes fóruns de discussão, a gente tem prioritariamente mulheres falando para mulheres. Ou seja, ontem eu fiz um teste do pescoço, que nada mais é do que olhar ao seu redor e ver que eu estava entre as minhas. Ou seja, a gente não está conseguindo furar a bolha, né? Para discutir um assunto que é sensível e tudo mais, a gente precisa extrapolar, a gente precisa ter aliados homens trazendo seus pontos de vista também. Mas você está falando uma palavra que é aliado. Eu acho que isso não é uma guerra que as empresas estão colocando hoje, são oportunidades que antes as mulheres nunca tiveram para falar e para trabalhar. Só que a gente, isso eu estou colocando todo mundo da área offshore, todo mundo da área energética, precisa escutar. Não é só para as mulheres falarem para as mulheres. A gente tem que ajudar. Por exemplo, eu gostaria que a gente fizesse esse bate-papo mais vezes para a galera que acompanha o mundo offshore saber a quantidade de oportunidades que hoje tem para as mulheres na área energética. Perguntaram para gente numa live recentemente sobre vagas afirmativas e a gente observa que está tendo cada vez mais vagas para grupos subrepresentados, não só mulheres, mas pessoas com deficiências, pessoas negras. Então tem já uma certa... Não é privilégio, tá, gente? A gente não está falando de nenhum privilégio. Equidade é muito diferente de privilégio. A gente está falando, sim, de destacar algumas vagas para mulheres ou para outros grupos subrepresentados, mas isso de forma alguma você está privilegiando mulher, você está tentando reparar algo que historicamente foi muito injusto para esses grupos. A gente está em definitivo agora pro LinkedIn. Então, a Petrobras está com um projeto de energia renováveis para o offshore. Gostaria de saber se tem previsão de quando irá começar esse projeto. Eu não sei
da previsão. Sabe que eu sei? Eu sei o que é informação pública. Hoje eu não atuo mais na área ambiental, eu sou engenheira ambiental, entrei na Petrobras como engenheira ambiental. Olha a carteirada, olha a carteirada. Não tem carteirada não, gente. O que eu vi é que a Petrobras já deu entrada num pedido de licenciamento ambiental. Ou seja, quando você dá entrada no pedido, você está demonstrando uma intenção, entendeu? Bem concreta essa intenção de ter as eólicas offshore, né? Se eu não me engano. Mas assim, eu tô em outra área, eu realmente não consigo hoje falar com propriedade sobre isso. O que saiu na metade do ano foram o seguinte, tá todo mundo falando de margem equatorial, e eu tô acompanhando uma outra coisa que ninguém fala. Saíram 300 licenças do IBAMA para offshore. 300! O IBAMA, o que estava amarrando de óleo, liberou offshore como nunca. Pior que eu tô com a foto do abençoado aqui, o cara mais alto que existe dentro da Petrobras, chamado Thomas Kim, que é uma figura, magro e altão. Tem 2,6 metros. Ele é alto pra caramba, eu fiquei um anão perto dele. Ele é gente boa, eu tenho a foto dele aqui, eu fiz questão de falar com ele, sou fãzão, porque ele se mete em cada uma, igual foi lá na China, né, mostrar as eólicas chinesas, a maior torre eólica. Isso eu tenho certeza. O investimento vem e o pessoal não entende que quando você fala investimento, não é só offshore. Não é só offshore, porque você tem um monte de coisa, cabeamento, subestação, treinamento, licença ambiental, que você vai ter que adequar um monte de coisa. Então, é muito bacana, sim. O que eu vi ontem na OTC foi um indicador de muito aquecimento da indústria de óleo e gás, tá? Tava fervendo lá, lotado. Eu acho que isso aí já é um indicador de que as coisas estão acontecendo, de que a roda tá girando aí. Falando sobre quebrar a roda, né? Eu acho que a gente tá vindo também nessa pegada de quebrar a roda, Malu. Porque, por exemplo, na OTC, que é Offshore Technology Conference, né? Conferência de Tecnologia Offshore, é a maior do mundo. Eu participei, mas a Malu estava lá. Então, a OTC ela traz muito disso. O que a gente já falando na OTC fala muito de óleo, é claro, mas a quantidade de tecnologia para energia renovável que está aparecendo hoje é gigantesca, porque a gente tem energia solar, energia de marés, energia eólica. Biomassa. O Brasil tem, em função do seu território, o Brasil tem uma vocação ambiental, né, territorial. E o Brasil tá super na vanguarda. A matriz energética brasileira é bastante favorável para a gente estar à frente aí e ser, de fato, o destaque na transição energética justa, né, que é tão falada. A Petrobras está também querendo, eu vi ontem no stand da Petrobras uma mensagem enorme assim de que a Petrobras quer ser protagonista dessa transição energética justa do Brasil, quer liderar a transição energética justa no Brasil. Vou te perguntar uma coisa, é porque tava dando delay, Calora. Vou te perguntar uma coisa que fizeram essa pergunta. Tava muito engraçado. Ao vivo, ao vivaço é assim. Fizeram essa pergunta ontem para mim, acho que é Maia o nome dela, que ela vem todos. Quem estiver vendo aqui no LinkedIn, gente, por favor, dê like e compartilha, tá? Vai vir perguntas agora, vou fazer perguntas para Malu capciosas. Por que as mulheres não se inscrevem quando está faltando alguma coisa no currículo? Eu vou falar... Por que eu estou falando isso? Porque ontem a Maia, que é seguidora, ela falou, americano, eu não tenho experiência, eu tenho tudo que pede, menos a experiência, aí eu não me inscrevo. Aí eu falei com ela, se inscreva, por favor, porque talvez você vai ganhar experiência se inscrevendo. Tá faltando um curso lá de Excel. Se inscreva. Por quê, Malu? Ou é impressão minha? A gente tem uma autocrítica muito pesada conosco. Nós, mulheres, somos muito criteriosas com o nosso currículo, com a nossa trajetória. É como se não fosse retocável, entendeu? Eu não quero que alguém comente algo, questione algo. Eu acho que é mais ou menos nessa linha, assim. E tem uma outra coisa também. A gente passa por muitos processos seletivos, se candidata às vagas e toma na cara. E isso é bem desgastante. Então, quando você quer pleitear uma vaga, você quer ir com força total, entendeu? Para não haver um novo desgaste. Porque o desgaste realmente é algo que vai se acumulando e não é legal. Então pode ser as duas coisas somadas. Sobre qualificação. Por exemplo, a Terezinha estava agora no Instagram com a gente. Olha só que história linda. A Terezinha, eu conheci da refinaria, ela é a primeira montadora de andaime que eu conheci e ela está fazendo curso de montagem de andaime para outras mulheres, porque são mulheres que são mães solo e precisam trabalhar.
trabalhar. Isso aí você pode me corrigir se eu estiver errado, você deve me corrigir. Que falta muito da gente falar que, olha, você, mulher, você pode trabalhar em qualquer lugar. Porque, por exemplo, em propagandas, tem várias propagandas. Você vai botar uma propaganda, vamos lá, de uma equipe de mecânica. Aí você vai botar só homem. Quer dizer que, não, só homem. Aí você vai colocar uma equipe pirata, você só coloca homem. Você vai colocar algum trabalho com solda, você só coloca homens. O que acontece? As mulheres precisam, não só as mulheres, todos nós, tá? Precisamos nos sentir representados. É muito mais fácil quando o caminho já tá pavimentado, quando você tem uma Terezinha, montadora de andaimes, falando por aí, divulgando o trabalho dela, ensinando outras pessoas, porque daí você se vê naquele local. Se você não tem representatividade, ontem eu tava com a Ana Thieme, primeira gerente de plataforma do pré-sal, não é a primeira GEPLAT, mas é um cargo bastante importante, porque nós estamos falando de uma unidade mais complexa, que tem uma produtividade maior. Inclusive, estou aqui com a notícia aberta do FPSO Almirante Barroso. Você viu que o Almirante Barroso topou a produção em 146 dias? Uma coisa super grandiosa. E isso é possível no pré-sal da Bacia de Santos, onde eu me dediquei por muitos anos, inclusive. Então, assim, é isso, sabe, Thelma? A gente tem as nossas dificuldades, tem as pedras no caminho, mas a gente vai dando uma mão à outra e até chegar lá. Você falou da Ana, eu sou suspeito porque para mim a Ana é uma guerreira, porque ela tomou porrada lá atrás para hoje mais mulheres e ela está encabeçando esse projeto Plataforma dos Sonhos. A gente fala muito de offshore aqui no mundo offshore e eu estou tentando trazer mais gente para energia. Nós estamos com milhares de vagas em paradas de manutenção nas refinarias. Eu não vejo isso de tentar qualificar mais essas meninas que estão paradas de manutenção para depois trazer elas para dentro das empresas, que trabalham só nas paradas de manutenção. Talvez a gente conseguiria trazer esse público também para dentro das grandes empresas. Não conseguiria, Malu? Se fizesse um trabalho de base dentro das refinarias? Eu acho que a gente deveria estar diante de um contexto mais favorável à formação educacional do entorno, né, das localidades ali onde estão os empreendimentos, onde tem a necessidade de obras ou de paradas. Enfim, eu acho que isso já agrega bastante para quando você quiser diversificar sua mão de obra, seja mão de obra contratada diretamente, ou seja, terceirizada. Então, eu acho que é isso, assim, fazer... Lá no passado, a gente tinha aquele programa que era o PROMIMP, que era do governo federal. A gente poderia ter programas locais, com foco nas peculiaridades locais, né? Já que estamos falando de empreendimentos muito diferentes. Uma termoelétrica tem sua especificidade, uma refinaria tem outra, uma área de cultivo, enfim. Quando se fala de energias renováveis, você fala também de agricultura, tá? Não adianta ficar falando só aqui de combustível fóssil. Você também está falando, não adianta falar de gás, né? Você está falando também das energias renováveis. A potência que o Brasil eu estava citando, amiga mesmo, que saiu do Brasil, a quantidade de mão de obra que o Brasil está exportando para fora, pagando 4 vezes o que se paga no Brasil. A gente vai perder a mão de obra e vai ficar na mão da... Deixa eu te contar uma coisa que eu nunca te contei. Minha mãe já trabalhou na Subsea 7, no Espírito Santo, como tradutora. Tinham soldadores escoceses que parece que somente eles tinham a qualificação para fazer um tipo de solda. E daí nos dutos, acho que até desses de gasoduto, tá? Na época da P58 ou da UTG Sul, no Sul Capixaba, havia essa necessidade de ter essa solda especial. E aí a Subsea 7 contratou esse grupo de escoceses que ficaram morando em Guarapari por um tempo. E aí, como é que fazia com a língua? Aí tinha que ter tradutor. Tinham 2 tradutores, colega da minha mãe e a minha mãe. Era muito bom nessa época, porque eu fazia faculdade e era ótimo, porque minha mãe trazia muita coisa boa do lanche deles, né? Ela levava pra casa, era bem gostoso. As lembranças que a gente tem, né? Se as empresas estão contratando PCDs. Aí eu falo sempre, mas é bom escutar de vocês como é que está a corrida por PCDs aí. E Simone, por favor, apresente-se. Olá, pessoal. Bom dia. Já quase boa tarde, né? Tá aqui Simone Vitorino, tá aqui entrando aqui, entrei atrasada, tava em outra reunião aqui. E a gente está vendo bastante, falando sobre esse negócio do PCD, a gente está vendo bastante vagas para PCD em várias
empresas aqui. A gente vê isso com frequência. Tanto o Thelma, a Malu tem postado bastante nas redes sociais aí, no mundo offshore, né, da energia das mulheres. E tá tendo, sim, vaga no PCD. Tem a legislação que cobra 5%. O concurso da Transpetro, por exemplo, já está querendo 10% de cotas para pessoas com deficiência. Isso é bem legal. A Petrobras já anunciou que o próximo concurso vai ter 20% de vagas destinadas a pessoas com deficiência. E mais 20% para pessoas negras, que sempre é importante falar, reiterar. A maior parte da população brasileira é negra. A maior parte o grupo social maior no Brasil é de mulheres negras, 28%. Então, façam um concurso. Vou falar aqui as perguntas aqui, pessoal. A Thaís Amil. Qual a melhor área para uma mulher trabalhar dentro de plataforma? Olha, vou puxar o saco pro meu lado aqui. Químicos, em todas as sondas, em todas as plataformas, e sondas e plataformas, né, que são diferentes, são coisas diferentes. Contratam mulheres, sempre tem muitas mulheres na área de química, e é uma área que o trabalho é bom, assim, eu já trabalhei muitos anos, fiquei 7 anos trabalhando embarcada como químico offshore, e o trabalho é muito bom, é mais tranquilo e tem uma rotina muito boa de trabalho, então é uma área que é muito boa de trabalho, offshore, para mulher. Outra pergunta aqui. Eu estou respondendo as perguntas que foram feitas ontem, tá? Tem muita pergunta, foram mais de 90 perguntas que as pessoas mandaram sobre camarote feminino. Eu vou ajudar aí a Simone, mais uma vez a Simone já passou por isso. Hoje existe, tá, gente? Antigamente não existia. Quando eu comecei a trabalhar embarcada, não existia camarote feminino, gente. Eu comecei em 2006 embarcar. Na época era camarote por atividade. Então eu ficava no camarote do químico. A gente tinha um camarote lá onde ficava um químico de dia, um químico de noite. Aí eu acabava não encontrando com um colega no camarote especificamente. E eu acho que uma das coisas que mais as pessoas reclamam, as mulheres reclamam, é falta de camarote feminino, que ainda hoje existe essa dificuldade a bordo, sim, mas as unidades têm camarote feminino, está na legislação, inclusive na NR37, a exigência de ter camarote feminino é uma coisa que a gente tem cobrado bastante, que é usando a norma, né? Afinal de contas, a gente tem uma legislação que exige que as unidades offshore tenham disponibilidade de camarote, mas a realidade em si hoje, ela ainda é muito difícil para mulheres, ainda mais que os camarotes eles são impares. Então, por exemplo, em vaga de 2, de 4, e quando, por exemplo, uma vaga de 2, aí desembarca uma mulher, fica um leito vazio. E um leito vazio na sonda significa que a gente vai estar faltando um profissional a bordo. Então, muitas das vezes acontece de uma mulher ter que desembarcar por falta de camarote, não é porque faltou camarote, é porque vai faltar disponibilidade de leito para uma outra atividade que é crítica, todas as atividades offshore são críticas, e vai precisar daquele camarote. Mas isso é muito ruim, né? Perfeita a fala, hein? Na agulha. Vou falar uma coisa que vocês duas podem falar melhor do que eu. Todas as empresas privadas pedem experiência na sua contratação. Todas. Algumas destinam algum percentual de vagas para pessoas sem experiência. Por exemplo, a Modec, ela está fazendo um processo seletivo onde ela tem alguns cargos que ela pede só o ensino médio completo e o resto ela vai qualificar. Outra foi a PetroRio, que também fez a mesma coisa. Qualificou os profissionais, no final da qualificação informou que quem seria funcionário. Não falou antes. Eu falo para todas as pessoas. Só existem 2 empresas no Brasil que não pedem experiência na sua contratação para a área de energia. Uma é Transpetro e a outra é Petrobras. Vocês duas que já passaram em processos diferentes, qual é a maior benefício que a Petrobras traz para o ser humano quando você entra no processo seletivo? Eu vou resgatar o período que eu era concurseira. Quando eu me formei, estava bastante aquecido, assim, de concursos e poucas oportunidades de trainee, né? Voltando a falar, eu sou engenheira ambiental. Eu imaginava que eu iria atuar numa mineradora. E eu me candidatei para Vale, para Samarco, para Anglo American, para uma série de empresas. Eu tinha uma planilha organizada. Eu tomei na cara em todas, porque eu me formei numa universidade que o meu estágio não era profissional, era um estágio em laboratório de geoquímica ambiental. Então era
Simone falou que é química. Cara, vivi por muitos anos em laboratório, queimando a perna com ácido fluorídrico, esse nível, assim, sabe? Moendo solo também. E, cara, não tinha realmente oportunidades, né? Então eu entrei de cabeça em concurso e eu escolhi um tipo de concurso só, sabe, Thelmo? E qual é esse tipo de concurso? Você olha a Fundação Sesgran Rio, é um tipo de prova. Você vai olhar as provas que são preparadas para o governo federal, tipo Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Planejamento. Agora eles juntaram, né? Agora eles vão fazer um pacotão, vai ser um concurso só. A taxa cobrada vai ser mais barata, eles já anunciaram isso. É legal por um lado, mas assim, não sei se isso vai ter só aquela oportunidade de uma única prova, né? Não sei se isso vai ser uma restrição. Posso estar falando até besteira, porque não tô lendo direito sobre isso. Mas, assim, eu me especializei num tipo de prova e eu passei. E foi bastante viável, assim. Quando você vê a concorrência, você se assusta, porque no meu caso, foram 5.000 concorrentes e eram apenas 10 vagas. E eu passei em 7º lugar. Eu passei também antes no concurso da BR, distribuidora, e na primeira vez que eu tentei o concurso, que foi o da Transpetro, eu fui eliminada. Então, assim, decepções acontecem, mas a gente tem que ter a persistência e estudar. Ontem a Ana Thieme comentou que ela foi contratada da refinaria, da Reduc, entrou na década de 90, ficou muitos anos como contratada, depois entrou como concursada na usina nuclear, na empresa de nuclear do Brasil, para passar na Petrobras como engenheira mecânica. Ela tentou 6 vezes. Então, o processo seletivo é você estudar, fazer prova antiga, se concentrar e ter persistência. Simone? Implementar. A gente levanta a mãozinha assim no Teams, né? Então a gente faz isso. E eu não respondi a pergunta, eu falei de outras coisas. Agora eu tô lendo a pergunta. Eu vou responder. Então, minha reunião sempre com Simone. É isso mesmo. A gente conversa de tudo, mesmo do negócio. Exatamente. O primeiro benefício que eu digo, acho que é assim, sem falar de questões de RH, é mais um benefício de você ir a bordo sem experiência. Então, assim, é o que aconteceu comigo. Eu fui, como a Malu falou, né, mandou currículo para vários lugares, eu também mandei, fui reprovada em todos os processos. Na verdade, a maioria eu não foi nem chamada para entrevista. Aí não vou nem levar nessa seara, porque tem a questão também de gênero envolvido. Mas quando eu entrei na Petrobras, eu passei no concurso. No mês seguinte, depois que eu fiz o curso de CBSP e Hilt, eu fui offshore. Então, o Petrobras me contratou para técnico de química para trabalhar offshore. No mês seguinte, eu estava offshore e lá eu criei a minha experiência, desenvolvi a minha experiência. Então, o primeiro benefício é esse. A Petrobras sim contrata, a Petrobras sim coloca você para desenvolver. Inclusive, o Thelmo mesmo falou sobre isso ontem. É a empresa que mais investe em desenvolvimento para seus empregados. Então, é a Petrobras, eu sei que a Transpetro também faz isso, e coloca a pessoa sem experiência naquele lugar, sem falar que existem outros benefícios que o processo seletivo como a Petrobras e a Transpetro traz, né? Por exemplo, a estabilidade. É lógico que se fizer merda em qualquer lugar, se fizer você vai ser demitido. Ela mandou um merda e depois fez o pi. Eu esqueci, desculpa, gente. Não, gente, pode falar, aqui não tem censura não, filha. Isso aí então, a gente tem mais estabilidade do que uma iniciativa privada. A Petrobras tem também, a Transpetro, né, alguns benefícios escolar, que é muito bom. Nosso benefício também de férias, que é muito bom, melhor do que está lá na legislação. Tem outros benefícios financeiros, né, que não tem, às vezes, em outra empresa. Eu vou falar de algumas coisas rápidas, porque eu não quero estender. Nós vamos fechar isso aqui em 40 minutos, essa live. Vai ser a mais extensa, porque eu vou editar e vai ficar para o YouTube, tá, gente? Isso aqui, olha aí que maneiro. Sou técnico em logística, preciso estar cadastrado no Conselho... Tá aí, né? Preciso estar cadastrada no Conselho Regional de Técnicos Industriais para fazer a prova? Posso me cadastrar? Não precisa. Não precisa. Faz a prova
E o cadastro no CREA, né? Isso aí é CREA, gente, ou não? Ou é aquele Mudou. CRT. Porque quando eu fiz minha carteira do CREA, foi no mesmo dia. Eu já saí com ela na mão. Você sai com o número, né? Já sai com o número. Sai com o provisório, assim. Isso. E isso é suficiente. Meu primeiro emprego foi no Porto de Santos e eu era concursada também. E foi assim, eu tive que correr para formar. Eu passei uma situação parecida aí de não ter. Menino, tá vendo? A gente tem que fazer o dia da resenha. O sexta tem que ser o dia da resenha. Não é pra gente gravar live sobre... Toda sexta-feira a gente tinha que combinar fazer meia hora de resenha aqui. E deixar... Eu vou deixar isso aqui até em podcast. Tá grávida? Se a mulher estiver grávida, faz a prova da Petrobras, tá? Faz a prova da Petrobras. Faz a prova da Transpetro. Petrobras e Transpetro. Não tem essa distinção. Você não está... Grávidas podem fazer o concurso? Sim, grávida deve fazer o concurso. Não pode perder. Só não pode, pelo amor de Deus, só não se coloque em risco para fazer a prova, tá? Não se coloque em risco. Uma dúvida, claro que é uma dúvida aqui que nunca aconteceu, eu acho que nunca aconteceu. A pessoa grávida faz a prova, pelo estresse entre o trabalho de parto, ela pode fazer a prova depois? Olha, eu vou perguntar para o RH. Não sei não, mas eu sei que já existiu isso já na prova de Petrobras, de concurso, não sei se foi da Petrobras, mas já aconteceu uma vez. Eu vi uma vez aí no jornal. Outra coisa que a gente não está falando aqui, a Petrobras é a única empresa do país que quando você entra no processo seletivo público e você passou, é a única, tá? Você começou a trabalhar, você começou a receber, mas você só vai trabalhar depois. Por quê? Exatamente por não pedir experiência, a Petrobras vai te municiar de experiência, né, para você trabalhar. Por exemplo, a Simone, a Malu, quando entramos, e muita gente agora se perguntando, você é funcionário da Petrobras? Meu filho, se você não percebeu que eu sou funcionário, você está acompanhando o mundo offshore errado. A gente, por exemplo, a gente chama de técnico engenheiro júnior, que você vai aprender. E tem um curso de formação. Eu gostaria, para a gente finalizar aqui, para falar uma coisa que eu tenho muito orgulho. Malu, fala para a gente quais são... Eu não sei se você sabe de cabeça, acredito que sim, porque se acompanha a Kel, todo lugar ela fala isso. São quantos por cento de mulheres que tem na indústria hoje? Eu vi que eram 17% a média. Pois é, a gente está nível técnico em torno de 11%, de mulheres em geral em torno de... Eu vou falar em geral, tá? Não estou falando específico de uma determinada empresa, não. É em torno de 15%. Aí você tem para C-level, para lideranças, por exemplo, para liderança já tem um pouco mais. Uma coisa que a gente trocando ontem, né, lá na OTC, a OTC foi a conferência, né, Offshore Technology Conference, que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, e a gente está vendo algumas iniciativas, assim, por exemplo, a BP Energy tá com, parece que a maioria já de lideranças femininas, entendeu? Ou 50-50, já tá bem assim. Então as coisas estão mudando, o cenário tá em transição. Inclusive, acabamos de receber da Suelen, que mandou mensagem. Suelen era homem de área, não existe, tá? Trabalhador de área, né? Pessoa de área. Pessoa de área. A gente vai mudar esse nome porque existem outras e mais virão. Gente, não vamos estender. Um grande abraço para todo mundo. Por favor, considerações finais, minhas queridas. Sextou, galera. Siga nossas redes sociais, gente. Tá aí, ó. Mundo Offshore, Energia das Mulheres. Siga nós. Isso aí. Nossa, eu mando um siga nós aqui. Eu falo uma coisa bastante no Mulheres Offshore. Assim, compartilhe com outras pessoas, que eu tenho certeza que o que a gente falou aqui vai ajudar uma outra pessoa que não assistiu a live. Compartilha com essa pessoa. Siga a gente no YouTube. Tem um monte de vídeo com essas queridonas aqui no YouTube, tá? E a gente vai fazer mais. Um grande abraço para todo mundo. A gente se vê daqui a pouco. Tchau, tchau.